mundo sabe que ficar doente é muito chato, mas agora em fevereiro teve o Dia Mundial do Enfermo e o Saúde em Dias, é claro, não poderia deixar de falar sobre esse tema. Assista uma entrevista com Caroline Coura, que é enfermeira com especialidade em enfermagem do trabalho. Dicas de etiqueta ao visitar alguém em um hospital e alguns mitos ou verdades sobre algumas crendices populares. Estamos recebendo aqui hoje nos nossos estúdios Caroline Coura, que é enfermeira e vai falar um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com os enfermos, tanto nos hospitais como em casa. Bom dia, Caroline. Eu queria começar logo te perguntando o que é que representa o Dia do Enfermo para o profissional de saúde? Bom dia, Tati. Bom dia a todos vocês. Bem, o Dia do Enfermo, ele representa um dia muito importante na relação do profissional de saúde, e não só os enfermeiros, né, como os médicos, fisioterapeutas, muito importante. Porque chega a refletir essa questão da palavra enfermo ser muito pesado. A enfermagem, ela tem uma atribuição muito importante, que é a prevenção, a promoção dessa saúde. Então, assim, é importante esse dia, mas eu acho que a gente deve dar uma nova conotação a ele. O Dia do Enfermo, ele deveria ser, assim, os novos cuidados mais humanizados, em que os profissionais deveriam ter com os seus pacientes. E o que você falou aí sobre cuidados humanizados? O que seriam esses cuidados? Cuidados técnicos, qualquer profissional é capaz de ter. Você vai, é treinado, passa ali 2 meses. Mas, assim, quando eu fui ser voluntária em hospital, assim que me formei, foi que eu entendi o que é ser enfermeira e o que é ser um cuidado humanizado. Porque a partir daquele momento a gente doa sem esperar receber. Então, o cuidado humanizado é aquele que a gente melhora essa relação, em que começa a tratar de dentro para fora o paciente, certo? Você começa a trabalhar nos problemas dele sem se envolver diretamente, estabelecendo uma relação mais estreita entre esse paciente. Então, mas assim, não levar os problemas seu em casa para aquelas pessoas que já estão ruins, né? Ter sempre um sorriso, sempre uma palavra otimista, né? Ter mais carinho, sempre falar aos pacientes, explicar à família os procedimentos, ser verdadeiro, ser leal com ele. É comum também a gente ver as pessoas, às vezes, de casa, os familiares, não saber lidar, muitas vezes, com os enfermos. Então, como é que se trabalha o lado psicológico da família e do enfermo? Assim, pela minha experiência, mais ou menos há 9 anos como enfermeira, o que a gente mais trabalha é essa parte psicológica, que ela é a mais importante. Geralmente, o doente, ele sofre muito. Quem mais é afetado são os familiares, porque aquele familiar, ele passa a ser impotente diante de uma doença tão grave. Principalmente em doenças terminais, em doenças em que o diagnóstico praticamente é de morte. Então, o que essas pessoas elas devem ter, os familiares? Elas devem tentar serem mais otimistas. Porque o sistema imunológico da gente, diante do otimismo, diante da fé, ele age de uma forma diferente, ele age de uma forma mais positiva. E existem já casos que ocorreram em que, às vezes, pessoas extremamente otimistas ficaram curadas até de doenças graves como o câncer. Mantenha seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu destino. Caroline, e para finalizar, quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com os enfermos, tanto no hospital como em casa? Bem, o primeiro cuidado básico, eu acho que tem que ter a boa disposição, o bom humor e a alegria, né? E não levar aquele enfermo como fardo. Então, respeitar os horários dos medicamentos, né? Determinadas doenças, elas não podem atrasar as horas, senão vão ter graves consequências. Dores e o problema pode agravar, né? Roupas limpas, né? E assim, se ele estiver usando alguma indicação médica, algum aparelho, não tentar mexer nele, entendeu? Alguma interferência, algum problema neles, se faz necessário ir para algum hospital ou um posto de saúde para um profissional capacitado. Obrigada, Caroline, pelas suas dicas aqui no Saúde em Dias. E eu tenho certeza que todo mundo de casa aproveitou bastante. Obrigada, Tati. Obrigada a todos que estão assistindo em casa. E é um enorme prazer ter podido ajudar em alguma coisa. Você sabia que existem regras de etiqueta ao visitar alguém em um hospital? Descubra logo depois de um rápido intervalo comercial. É bom ter com quem contar o ano inteiro.
quem a gente pode chamar de amigo, está sempre lá para toda a família, cuidando de nossa saúde e bem-estar. Com segurança e rapidez, sempre pertinho da gente. É assim que é a Farmácia Dias, a farmácia que escolhi para cuidar da minha família o ano inteiro. Farmácia Dias, a farmácia da família. Se precisar, é só ligar 3310-6000. Conheça o Salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Ter educação é importante também para a saúde, a sua e a das pessoas ao seu redor. Por isso pesquisamos algumas dicas de etiquetas em hospitais. Assista! O primeiro passo antes de entrar no quarto do paciente é lavar muito bem as mãos. Retire todos os adornos, como anéis, aliança, relógio e pulseiras, antes de higienizá-las. Geralmente os hospitais também contam com o dispenser de álcool em gel para esterilizar as mãos depois de limpá-las. Não toque nos equipamentos hospitalares, medicamentos e outros dispositivos usados pelos pacientes. Não sente na cama do paciente nem coloque bolsas ou sacolas sobre o leito. Não é recomendado que o visitante utilize o banheiro do quarto do paciente. Se precisar, use o sanitário próprio para os visitantes, localizado em geral nos corredores do hospital. Crianças muito pequenas e idosos geralmente têm imunidade mais baixa. Portanto, a ida destes visitantes ao ambiente hospitalar só é recomendada se o paciente for alguém muito próximo, especialmente se o doente for oncológico ou tenha acabado de sair da UTI. Respeite sempre o horário de visita. A duração do encontro depende da intimidade com o paciente e do momento que ele está passando. Se não for tão íntimo da pessoa, faça uma visita mais rápida. Antes da visita, é de bom tom avisar o acompanhante e checar com ele o horário mais conveniente. Lembre que o paciente pode ter acabado de sair de um exame exaustivo ou de um procedimento doloroso e pode estar precisando repousar. Se a visita for motivada pela chegada de um bebê, o ideal é que apenas familiares e amigos mais próximos vão à maternidade até que ela complete o primeiro ciclo de vacinas. Se não for o caso, aguarde a mãe e o bebê chegarem em casa para conhecer o novo membro da família. Evite usar perfumes durante a visita. Eles podem provocar alergias ou enjoo ao paciente. Sabe aquelas crendices que de tanto ouvirmos nunca temos certeza se é mito ou verdade? O Saúde em Dias de hoje foi saber mais sobre o assunto. Acompanhe! Urina alivia dor de queimadura por água viva? Isso é um mito muito comum. Urinar sobre queimaduras não é recomendado. Especialistas indicam que lavar com água do mar ou colocar vinagre sobre o local seja o mais indicado. E o mais importante mesmo é procurar um médico. Comer e entrar na piscina? Você vai ter que esperar. Aposto que você já ouviu sua mãe ou sua avó dizer que comer e entrar na piscina ou no mar dava congestão. Todo e qualquer esforço físico após as refeições prejudicam o aparelho digestivo. Isso vale para correr, nadar e até mesmo fazer sexo. Tem curiosidade sobre mais algum mito? Então entre em contato com a nossa equipe pelo e-mail tvsaudendias@gmail.com. Ou você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/saudemdias. Você também pode acessar o site farmaciadias.com.br. E o mês de fevereiro está chegando ao fim, mas semana que vem estamos com o nosso primeiro programa de março, trazendo sempre saúde, bem-estar e muita informação para o seu dia a dia. Tchau!